Eu tava rolando o feed aqui e eu vi um vídeo de um querido dizendo que a gente devia normalizar o ato de mentir para pessoas que fazem perguntas constrangedoras e inconvenientes para você. E quando eu vi aquilo, eu super me identifiquei, porque eu tenho o hábito de mentir para pessoas que fazem perguntas assim para mim. Mas a minha mentira não são mentir para fugir da pergunta, é mentir para deixar a pessoa super constrangida. Vou dar um exemplo para vocês. Tempo atrás eu fui morar em Fortaleza. Cheguei na capital sem nenhum amigo. Mais do que um hábito, isso é quase uma regra social. E mais do que mentir, também tem a passivo-agressividade, que é de punir pela pergunta que gera constrangimento. Eu digo isso porque a situação narrada é que, num dado momento na praia, um rapaz o viu tirar o boné e disse: "Nossa, ele é careca!" E ele respondeu: "É que eu acabei de passar por uma quimioterapia", enfim. Evidentemente ele não tinha passado por nenhuma quimioterapia, simplesmente deixou o cara invasivo constrangido. E eu não julgo nem um pouco isso, faz parte da maneira como a gente convive sem ser assertivo, porque assertividade tende a ser interpretado como rudeza, como coisa de gente rude. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde, e esse rapaz é o Dante, eu vou deixar o arroba dele na descrição. Roberto da Mata, em seus estudos, vai trazer para jogo essa dificuldade do brasileiro de falar não. Lívia Barbosa também vai trazer uma pesquisa onde ela fala sobre essa dificuldade de falar não, e ambos estão falando do jeitinho brasileiro. E aqui eu gostaria de tomar como base essa pesquisa deles para falar sobre essa coisa dessa passivo-agressividade que substitui uma assertividade e que, no limite, substitui um corte, substitui o não, substitui uma forma de desagregar num dado momento. Porque as formas de desagregar no Brasil tendem a ser formas que são muito rejeitáveis, muito odiáveis, e geralmente quem desagrega, quem diz o não, quem dá o corte, é visto como uma pessoa inadequada. Daí essa extrema dificuldade de conseguir, num momento de constrangimento, só levantar a mão e falar: "Amigo, você passou do ponto." Isso não vai acontecer nunca. Nunca no sentido de que, caso isso aconteça, quem fizer isso vai ter consequências, vai acabar perdendo um pouco da vida social que tem. E se só fizer isso, talvez não consiga ter nenhuma vida social. E isso acontece por conta de uma separação específica, né? Vai dizer o Roberto da Mata: no Brasil, a gente não se relaciona enquanto indivíduos, ou seja, enquanto unidades que estão numa horizontal. A gente se relaciona enquanto pessoa. E enquanto pessoa, você tem uma necessidade da simpatia. Você tem uma necessidade de considerar uma história de vida, de considerar esse outro singular, de considerar a necessidade de firmar um laço, de firmar um contato e de não ser o inverso do simpático, que seria uma pessoa antipática, uma pessoa rude, uma pessoa desagregadora. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. A passivo-agressividade é uma consequência disso, porque afinal de contas, quando se diz, né, que, enfim, que eu tava com câncer, por isso que eu tô careca, é um jeito passivo-agressivo de reagir, né? E é claro que eu não tô falando de passivo-agressividade num sentido negativo, eu não tô valorando, não tô colocando valor na passivo-agressividade. É um instrumento que a gente usa no dia a dia quase que, quase que o tempo inteiro, mesmo sem perceber. E ela entra nesse momento em que, ao não ser possível ou bem visto ser assertivo, direto, cortar o papo na frente de desconhecidos que você não sabe como vão reagir, a passiva-agressividade entra como essa coisinha de eu ainda tô passivo, eu ainda mantenho a humildade, ainda tô de cabeça baixa, só que eu te deixo numa situação que talvez você não consiga lidar. E que talvez você terá que enfrentar essa situação com um constrangimento muito maior do que aquele que você causaria em mim. Existe um quê pedagógico nesse tipo de atitude? Eu não sei, acredito que provavelmente não, e que muito provavelmente a pessoa que passa por isso, que acaba tendo o constrangimento devolvido, ela no máximo fica doída. Mas vida que segue, vida que acontece. Tudo bem?